Olá, eu sou Regina Ramos e eu estou trazendo hoje para vocês o tema Desenvolvendo a Resiliência, Estresse versus Qualidade de Vida. A minha formação é em Psicologia e hoje eu atuo na Escola Paulista de Medicina com pesquisa com um grupo de médicos na área de resiliência, que é o que nós vamos estar conversando aqui hoje. Eu trouxe para vocês, para abrir a minha palestra de hoje, essa imagem que, na verdade, nos diz a respeito de como eu posso, em situações difíceis, de estresse, de adversidades, me levantar e reconstruir e seguir em frente. E não só isso, também me transformar, porque a pérola, ela é uma areia que entra dentro da concha e ela se transforma diante de uma situação que não era confortável. Então, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre essa competência que eu posso desenvolver, que é a resiliência, e este desenvolvimento só acontece com o meu autoconhecimento. É interessante que o Charles Darwin já colocava em 1859 que não é o mais forte da espécie que sobrevive, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Então, se nós pensarmos hoje, nesse mundo contemporâneo, que a mudança é a única certeza que nós temos, tudo muda toda hora. O quanto nós precisamos estar preparados para enfrentá-las, a resiliência é uma força extremamente poderosa que nos auxilia no dia a dia da vida profissional, da vida pessoal, em tudo que eu tenho que dar conta e atingir os resultados e poder enfrentar tudo com equilíbrio. Por que esse tema é tão importante hoje? Porque é uma competência essencial para o cenário atual. Não saber lidar com essas situações, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Eu desenvolvo um estresse ou eu acabo mesmo adoecendo. Você, por exemplo, cada um de nós, se nós pensarmos, eu já me senti fragilizada em algumas situações que foram difíceis para mim. Estresse, quem nunca ouviu falar nessa palavra? Alguém de vocês não ouviu? Todo mundo já passou por momentos estressantes ou de pressão, no ambiente profissional, até na vida pessoal, e muitas vezes nós acabamos até por adoecer. Se nós não adoecemos, às vezes tem alguém da família. As pesquisas mostram, por exemplo, o quanto é crescente os casos de depressão, não só no Brasil, como no mundo todo, a cada ano, e várias outras patologias que nós temos. Então, quais são as causas disso tudo? Na verdade, as causas acontece um distanciamento de mim. Eu não percebo na minha própria biografia que eu tive momentos, sim, difíceis e que eu tive que superá-los. E foi a força da resiliência que me ajudou a superar esses momentos difíceis. E outra coisa, eu desenvolvi recursos para lidar com isso. As pessoas não se apropriam. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis e não nos damos conta que essas forças, a força da resiliência, foi o que me tirou disso. Então, quais os caminhos que eu vou o tempo todo tentar lembrá-los aqui? Se autoconhecer, olhar para dentro de você, para a sua própria biografia e poder saber administrar o estresse e as pressões de uma forma flexível no dia a dia, para poder viver de uma forma harmônica e coerente. Então, o termo resiliência vem, na verdade, originou-se na engenharia, que significava a capacidade que os objetos, os materiais tinham, mesmo em altas doses de pressão, recuperar o seu estado original. Ou temperatura, ou uma pressão forte, eles voltavam, alguns materiais tinham essa facilidade, esse poder de recuperação. E chegou até a psicologia com o enfoque de que nós também temos a capacidade, diante de uma situação estressante e de pressão, nos recuperarmos sem se romper e sem adoecer. Como a resiliência nos ajuda nos processos de mudança que nós vivemos tão fortemente a cada dia da nossa vida? Por quê? Porque nós podemos perceber que as mudanças passam. E a forma que eu enfoco essa situação que é a questão. Muitas vezes o modo de eu olhar, isso é o que me faz sair dela ou não. Então, vários autores têm estudado a resiliência e todos concordam com duas coisas que são muito importantes que eu gostaria que vocês entendessem. Primeiro, resiliência tem a ver com flexibilidade. Não é resistir, mas ser flexível. É poder lidar com as situações de forma flexível. E um segundo ponto,
Resiliência tem a ver com uma capacidade de proteção que você desenvolve dentro de você para poder lidar. Porque estresse sempre vai ter. Ou de fora, ou que vem de fora, ou até dentro da gente. Muitas vezes o estresse causado é dentro de nós mesmos. Agora, a forma como eu administro isso, a forma como eu lido com isso, que é a questão principal. E se for com flexibilidade, é o caminho que te ajuda a manter saudável. Então, na verdade, é o que eu falei para vocês, da flexibilidade. E outra coisa importante, como eu vejo a situação? Eu me foco no problema e não consigo ampliar minha visão diante dele, até para poder achar uma solução ou não. Eu mudo o enfoque e falo, olha, não, acontece isso, eu estou com essa dificuldade, vamos supor, no seu ambiente de trabalho hoje, essa questão. Tá bom, como eu amplio isso? Quais os caminhos alternativos que eu vejo para mim conseguir uma solução? Então, eu tento visualizar, não o obstáculo, mas o objetivo, aonde eu quero chegar. Uma coisa muito importante hoje no mundo de trabalho também, né, atual, que nós temos colocado é a questão das inteligências, porque antes era definido inteligência somente com o aspecto intelectual, a inteligência intelectual, raciocínio lógico. Depois de um tempo, que foi em 94, alguns psicólogos, o Daniel Goleman, por exemplo, trouxe o conceito de que é a capacidade que nós temos de gerenciar as emoções. Então mudou essa visão do ser humano. Não é só ter a inteligência lógica, mas é como eu administro. E atualmente nós demos um outro passo, que é a inteligência espiritual no sentido de ter uma visão ampliada da situação. Porque, por exemplo, uma situação difícil, uma situação de conflito também não dura para sempre. Se eu consigo entender de uma visão mais ampliada, que é o que o quociente espiritual nos possibilita, eu consigo entender até o propósito disso e poder ter essa visão. Eu trouxe essa imagem para vocês, eu consigo ter uma visão maior de tudo que eu passei, do que eu tenho que passar e aonde eu quero chegar, não perdendo o foco, porque hoje se a gente não tem um foco, uma direção, a gente não atinge os resultados, a gente não consegue produzir. Então isso é muito importante no meu dia a dia de trabalho também, não focar nas questões pequenas, mas ter uma amplitude maior em relação a tudo que eu preciso estar atuando. Eu vou trazer um pouquinho para vocês de como isso é importante. Eu trabalho com base na antroposofia, eu não sei se todos conhecem, mas antropos, o significado do termo em si é antropos, homem, e sofia é sabedoria, que foi criada pelo Rudolf Steiner. Essa visão nos mostra o seguinte, olhando para mim, eu tenho pensamento, eu tenho sentimento e eu tenho a minha vontade, que me leva à ação, me leva a fazer as coisas. Se eu tenho um equilíbrio entre as três, eu consigo caminhar de uma forma coerente na minha vida. Agora, aonde não tem fluxo, aí que se instala a doença. Então, ou a doença emocional ou a doença física. Então, é muito importante nós entendermos esse fluxo entre o que eu penso, o que eu sinto e como são as minhas atitudes, a minha vontade no meu dia a dia, pessoal e no meu profissional. Então, se nós pensarmos no ser humano, como eu falei, que pensa, que sente, que age, que é muito importante esse equilíbrio, e nós compararmos, saímos aqui fora, tem uma pedra, a pedra fica lá, parada. A árvore já troca, a árvore precisa luz, precisa água. E é diferente do animal, porque o animal também precisa da água, precisa do sol, mas o animal tem uma animação, o animal corre, o animal anda, só que tem uma diferença do animal para o homem. Qual que é? O animal não escolhe o seu destino, o animal não pode decidir se amanhã ele vai fazer isso ou aquilo. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o homem tem uma coisa que é muito importante, que é o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. Isso tem a ver com a resiliência, isso tem a ver com as escolhas que nós fazemos. Eu falo que as escolhas aqui me encontram lá na frente, tanto as boas quanto as difíceis. Então, essa questão do que eu escolho, para mim, isso tem a ver, quando eu falo para vocês, de ter uma qualidade de vida, do modo de vida que eu quero levar, só o ser humano tem, ninguém mais tem. E isso,
quando eu falo em relação à biografia, nossa própria vida, eu sou o autor, eu sou o diretor, eu sou tudo da minha vida. Então é muito importante entender o quanto isso é importante nas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Falando de biografia, o que é biografia quando eu falei para vocês? Biografia. Biografia é a grafia da vida, é a nossa vida. Se vocês pensarem que eu trabalho com isso, assim, é um presente que a biografia de cada um de nós, né? Se eu olho para a minha vida e eu consigo perceber as coisas que foram difíceis, porque quando eu falo de resiliência, que é a superação das fases difíceis, a minha biografia é o meu maior presente. Como eu cuido dela e como eu olho para ela tem a ver com isso de resiliência, tem a ver com superação, e eu vou falar agora nos próximos momentos disso com vocês. Saúde tem a ver com você estar alinhado no seu propósito de vida. Quando você está alinhado na sua vida, você tem esse fluxo que eu falei, a sua vida corre. Por isso que é muito importante, hoje em dia nós falamos muito assim, do propósito da empresa, do propósito de onde eu trabalho, está alinhado com o meu propósito? É isso que eu quero? Porque se não está alinhado também, muitas vezes, no seu propósito pessoal, muitas vezes você acaba uma doença, seja ela física ou no ambiente de trabalho, isso não estando alinhado é muito complicado. Hoje tem uma preocupação constante disto das empresas para com os funcionários também. Então, se tem o fluxo a nível pessoal seu, não tem doença, como eu já falei ali atrás, é importante o equilíbrio. E entrando um pouquinho agora na questão do estresse, eu falei lá atrás que assim, estresse tem. Não tem eu falo que não tem uma estrada só com descida, tem subida sim. Outra coisa, como eu administro é a questão principal. Então, o estresse, nós temos o estresse positivo. O que é o estresse, né? De uma forma não aprofundada, é como eu lido, basicamente, a forma como eu reajo a alguma situação de pressão. E como eu reajo emocionalmente a esse estímulo externo ou muitas vezes interno. Então, o estresse pode ser positivo, ótimo. Quando ele é positivo, quando eu tenho um trabalho para acabar, eu consigo, atinjo a meta, isso é estresse positivo. Agora, o estresse negativo que é a preocupação. Por quê? Quando o estresse começa, aqui eu trago a imagem, né? O estresse positivo e o negativo, uma imagem para vocês perceberem. Quando o estresse negativo começa a virar parte do meu dia a dia, é uma questão muito séria, porque eu posso adoecer. Muitas vezes eu adoeço. E hoje o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas falam que eu sou estressado, nem é mais estou estressado. O estresse virou um modo de vida, então todo mundo, eu sou estressado. Agora, perceber isso é muito importante, porque eu falo que muitas vezes na vida, ou até profissional, ou na vida pessoal, as coisas vão aumentando, a gente tem alguns sinais e nós não damos conta disso, não olhamos para isso. Por isso que eu falo no começo de hoje que é muito importante o autoconhecimento e olhar para dentro de si. O que está acontecendo? Eu estou prestando atenção, tanto que o mundo lá fora está me dizendo, ou que dentro de mim também está me chamando a atenção? É muito importante esse movimento. Então, muitas vezes ele acaba, quando ele vai aumentando, pode até se transformar num burnout, você fica sem energia, muitas vezes é depressão, e quando ele se torna crônico, você adoece. Então, na verdade, quando nós adoecemos, é um dos últimos canais que nós estamos tentando resolver alguma coisa, algum conflito que nós não demos conta a nível emocional antes de ser resolvido. Então, é uma situação bastante crítica já, quando uma doença se instala. E por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês prestarem atenção, refletirem sobre o quanto é importante essas paradas, para não chegar ao ponto de uma doença ou de um afastamento ou de uma coisa que não te coloque, que te desequilibre na sua vida. E eu vou trazer assim um pouquinho, esse tema que eu falei para vocês que eu pesquiso já há bastante tempo, eu trabalho com um grupo de médicos, eu acho muito interessante, eu tenho estudado bastante. E na verdade, como é que é? Por exemplo, hoje eu tenho uma ferramenta que se chama SOC, eu vou explicar rapidamente, que mapeia a sua resiliência. E como é que ela veio? Ela na verdade, quem criou isso tudo foi um sociólogo chamado Antonovsky, e ele estudou nos campos de concentração. E ele fazia pesquisa com mulheres, e o que ele percebeu? Ele percebeu que as mulheres não adoeciam, mesmo em situações de pressão,
situações de um campo de concentração, né, onde quem passou por isso fala que eles tiram tudo, menos a sua alma. Essas mulheres não adoeciam. E o Antonovsky percebeu duas coisas. Uma, o modo como elas viviam a vida, que era de um jeito positivo, apesar de tudo. E segundo, como elas se mantinham coerentes. E ele percebeu que elas tinham uma coerência psíquica interna. E ele viu que eram em três bases. Elas compreendiam o que aconteciam, elas tinham atitudes para sair disso, seja interno ou externamente, elas buscavam fazer alguma coisa, não se colocavam na situação de vítima, ó céus, ó vida, o que a vida fez comigo, não. Eu estou vivendo isso, mas eu quero sair disso. E a terceira coisa que ele fala que é mais importante, vamos supor que fosse um triângulo, essa coerência psíquica, é o significado. E o que ele fala? Ele fala, isso é o mais importante. O que significa isso? Isso significa você encontrar um sentido maior. Por mais difícil que eu esteja passando por essa situação, isso vai passar. Eu vou colocar energia para sair disso, porque lá na frente vai dar certo. Hoje eu tenho esse problema, mas se eu fizer alguma coisa, eu vou superar. Então ele fala que o significado na vida da gente é muito importante, tem a ver com aquela imagem que eu passei para vocês, do quociente espiritual, e também tem uma outra, isso aqui eu falei para vocês, né, que ele começou a questionar nos campos de concentração, como elas se recuperavam. E o Viktor Frankl é um outro, uma pessoa que não estudou nos campos de concentração, mas ele viveu lá. Ele perdeu a mulher, perdeu a filha, e ele traz essa coisa do significado que eu falei para vocês, que ele fala, se você encontra um sentido na sua vida, que foi o que ele fez, ele não tinha nada, ele falou, quando eu sair daqui eu vou contar essa experiência, e quando ele sai, ele escreve um livro que se chama Em Busca do Sentido, hoje é um best-seller, reforçando isso que Antonovsky falava e estudava. Nunca perca o sentido. Sempre busque encontrar um sentido, principalmente nos momentos mais difíceis, que é ele que vai te ajudar a sair. E aí que está a força da resiliência. A força da resiliência é exatamente a força que te ajuda a sair disso. E se você olhar para a sua própria biografia, você vai ver que foi nos momentos difíceis que você teve que encontrar essas forças. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Você não precisa fazer esse esforço e desenvolver esses recursos. Então, o que eu estou tentando passar para vocês é perceber exatamente isso, que dentro da sua biografia, na sua própria vida, se você olhar para algumas passagens, alguns momentos difíceis, foi aí que você desenvolveu essa força. Então, você pode resgatar e você pode aprimorar. Aprimorar como? Como uma competência para se desenvolver cada vez mais e poder lidar no seu ambiente atual. Aqui nós estamos falando de um contexto profissional. Como lidar com tudo que chega até a mim, de uma forma resiliente. Então, aqui é administrar, isso eu passei para vocês, né, de compreender, voltando um pouquinho, reforçando o que eu falei, como eu compreendo as coisas, como eu encontro o significado, como eu tomo as atitudes. Esse poema fala um pouco, eu vou ler para vocês, de como eu olho, o modo de eu ver a vida, que o Antonovsky falava, de como eu me posiciono, se é uma posição de vítima ou uma posição atuante para sair dela. E encontraram de um menininho num campo de concentração e ele fala assim, amanhã eu fico triste, amanhã, hoje não, hoje eu fico alegre. E todos os dias, por mais amargos que sejam, eu digo, amanhã eu fico triste, hoje não, para hoje e todos os outros dias. Eu acho que quando nós falamos de resiliência, é importante lembrar que nada dura para sempre, nem as fases difíceis, nem o que está fácil até parece que passa mais rápido, mas uma coisa muito importante é nós aprendermos que essa força é o que nos ajuda a poder superar a cada dia, quando eu acordo e que eu tenho alguma dificuldade, falo, olha, eu já passei por tantas coisas e isso pode me ajudar a ser mais forte, porque você pode desenvolver essa força da resiliência e aprimorá-la. E chegando agora na questão da saúde, que é uma preocupação, né? Por que as pessoas adoecem tanto? É uma pergunta que eu faço. E por que tantas pessoas adoecem? É uma questão desse mundo atual. Por que tantas pessoas adoecem? Por que tantas pessoas hoje, com tantos recursos materiais que nós temos, estão buscando
tanta coisa a nível espiritual, de equilíbrio, porque é o caminho, é isso que te mantém inteiro, coerente, para poder enfrentar o que você tiver que enfrentar. O Dalai Lama tem uma frase que fala: o que mais me surpreende no homem moderno é que ele perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o seu presente, nem o seu futuro. Ele vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Então é uma questão para a gente parar e pensar. O meu presente, se eu vivo ansiosamente meu futuro, isso tem a ver com ansiedade, ou se eu vivo no meu passado, isso tem a ver com depressão, e como eu me coloco hoje, no meu presente, de uma forma coerente, daquele modo que eu falei com vocês. O que eu penso, com o que eu quero conseguir, isso tem a ver com metas, atingir o que eu quero. É importante parar para pensar sobre isso. Então, quais são os caminhos? Que eu queria fechar isso falando para vocês, você falou que tem que ter a resiliência, que ela é uma competência que eu tenho que desenvolver. Quais são os caminhos? Os caminhos são aqui, o que eu tentei passar para vocês. Primeiro, pare e olhe para dentro de você. Olha a sua postura diante da vida, como é que você se coloca? Na sua biografia, você pode escrever, eu falei biografia, é a grafia da vida. Você dá a sua caneta da história da sua vida para alguém ou você pega e você assume e faz? Tem pessoas que dão e passam a vida inteira esperando. Então, tá bom. Eu encaro, sou eu que vou escrever o que eu quero da minha vida? Então, eu preciso me autoconhecer para fazer isso. Segundo, eu posso desenvolver, sim, a força da resiliência. Eu já tive momentos que eu desenvolvi, posso desenvolver mais, fazer o uso dela a cada vez mais. Aprender a administrar situações de estresse. Eu posso aprender, eu posso lidar com flexibilidade. Agora, eu preciso querer, eu preciso me perceber, perceber o outro, porque a resiliência tem a ver com isso. Como eu me percebo, o meu autoconhecimento, o meu autocontrole, mas como eu percebo o outro. No ambiente de trabalho, isso é muito importante. Análise do contexto, empatia. Todas as escalas de resiliência pegam essas esferas, como eu, o outro e lá na frente, visão de futuro, sentido de vida. Porque eu não vivo sozinho. Então, essa interação é importante perceber. E fazer escolhas, quais as escolhas que eu faço hoje na minha vida para ter uma vida com qualidade. Até as atitudes nesse nível de se olhar e decidir. Então, quais os passos? Na verdade, os passos para se conseguir isso que eu tentei passar para vocês é a primeira coisa, olhar para a minha vida, refletir e falar quais foram os momentos de estagnação e quais foram os momentos de superação que eu tive. Vocês tiveram momentos que foram mais difíceis e o que eu superei, tá bom. Segundo, já que eu tive um momento de superação, eu vou me apropriar dessa força, porque eu tive que desenvolvê-las nessas situações e eu conquistei muita coisa. Olha as conquistas que você teve em relação a isso. O que você conseguiu? Se você saiu, eu vejo muito no meu trabalho que muitas pessoas tiveram, por exemplo, um desenvolvimento profissional grande em função de uma dificuldade aqui. Eu trabalho com a biografia das pessoas e é muito legal quando elas percebem isso. Olha, eu cheguei aqui porque isso a vida me cobrou aqui. Então, se apropriar disso, das conquistas que você teve, de tudo que você já aprendeu e aprender com isso. Porque o que acontece? Muitas vezes numa situação difícil, a pessoa carrega até o fim da vida e aí no fim da vida está com aquele peso. Então, caramba, eu desenvolvi, eu aprendi o que eu posso aprender com a minha própria biografia. O que ela me ensinou? Terceiro, estabelecer meta. Então, tá bom, hoje é o meu presente, eu tenho todo o meu passado, que agora já foi. Em termos de futuro, o que eu quero fazer? Como eu posso melhorar? Como eu posso desenvolver isso no meu dia a dia, nos meus relacionamentos e no meu trabalho? Como eu posso fazer isso? E no quarto é usar a resiliência como uma força motriz de transformação pessoal sua. Agora, o que eu posso dizer para vocês, assim, que eu trabalho com isso, eu pesquiso isso é uma força muito forte que nós temos dentro de cada um de nós, que nos pode, assim, ajudar a superar muita coisa que nós não nos damos conta disso, que ela está aqui e os méritos são de cada um de nós. Porque, e esse é o lado do que a vida deu, que você teve que superar. Então, ser grato à vida também, até por essas passagens, que a gente tem dificuldade muitas vezes. Então, o que eu queria passar para vocês é assim, que desenvolver a sua força de resiliência,
através do autoconhecimento, essencial hoje para enfrentar esse mundo de tanta mudança, de tanta pressão, de tanta incerteza. Porque quanto mais coerente, como dizia Antonovsky, quanto mais coerência psíquica você tiver dentro de você, melhor, mais passos seguros você vai poder dar na sua vida e viver de uma forma equilibrada, saudável e feliz. Eu falo que, na verdade, o que eu percebo, né, eu trabalho com pessoas, todos nós queremos o quê? Nós queremos ser felizes. Cada um tem o seu jeito de buscar isso, mas o que a gente quer não é muito complicado, até que é simples, é ser feliz. E eu vou finalizar com um poema da Cora Coralina, que eu gosto muito, que ela fala: recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Essa é a mensagem final que eu queria falar. Muito obrigada e eu espero que eu tenha contribuído para cada um de vocês poder ter mais resiliência no dia a dia, no trabalho de vocês e que ajude vocês a serem felizes. Muito obrigada.